Sabe aquele conjunto de roupa versátil? Hoje vamos fazer exatamente isso. Esse conjunto eu desenhei algumas modelagens e nessa modelagem eu vou ensinar pra vocês como eu fiz. Para fazer a modelagem vou usar papel comum, régua, caneta, tesoura, cola branca. A cola branca vai servir para unir os papéis e aumentar o tamanho do molde. Nessa modelagem vamos dar duas medidas, a medida do quadril, que é a circunferência, e também vamos precisar da altura entre pernas. A altura entre pernas é necessária porque vamos tirar aquela curva que fica no calção. Ou seja, como estão a ver aí, eu até coloquei um calção para poderem ver. E aquela curva que fica no meio do calção é aquela medida que vamos precisar. Começo por traçar uma linha horizontal e uma linha vertical. Na linha horizontal vais marcar o quadril dividido por 4 mais 1,5. Aí o 1,5 é a medida padrão, então não adianta perguntar muito sobre essa. Na linha vertical marque a altura entre pernas. Fiz o processo do outro lado e esquadra. Aonde acabamos de esquadrar vai aumentar 5 cm. Depois de teres aumentado estes 5 cm, vais fazer uma curva, uma ligeira curva na verdade, encontrando com a parte da altura entre pernas. Na linha vertical vais marcar novamente a altura do calção que desejas, ok? Nesta parte estou a mostrar-vos que já fiz a marcação. E nesta parte aqui, onde é a curva da perna, vais entrar 3 cm na parte de baixo e depois vais esquadrar entre esses pontos. Na parte de cima da cintura nós vamos descer 1 cm para a parte das costas e 2 cm para a parte de frente. E vamos passar agora para a parte do corte. Bem, aqui eu estou já com a minha modelagem, coloquei por cima e nós vamos simplesmente fazer a marcação à volta, deixando a margem de costura, obviamente, de 1 cm em toda a volta. Eu feita a marcação, agora vamos fazer as marcações para o bolso. A primeira medida vai ser da cintura para baixo, eu vou descer 15 cm. Recorda que essa medida pode variar de acordo com o que queres para o teu bolso. Nesta parte de cima, eu vou entrar 5 centímetros. Com essas duas medidas marcadas, nós iremos unir um ponto no outro com uma ligeira curva. Esta parte aqui vais decidir a distância que queres do seu bolso. Eu só aumentei mais 10 cm para baixo nesta parte onde tem a dobra. Em resumo, a parte de cima ficou com 9 cm nesta parte. A parte de baixo ficou com 13 cm e nesta parte aqui ficou com 10 cm, como já havia dito. Essas marcações que fizemos do bolso aí no tecido, vais passar por um papel. Neste papel vais conter todas aquelas medidas que pusemos na parte do tecido. Eu só mostrei aqui para ser mais fácil e que diretamente no tecido já vais ter a noção do tamanho do bolso. A parte da frente obviamente vai ter aquela parte do bolso, porém a parte das costas não vai ter. Então vamos começar a fechar o bolso. Para fazer o bolso eu vou usar as duas partes do bolso, que é a parte onde tem a curva e uma inteira. Nesta parte, vamos pegar primeiramente a parte que tem a curva, vamos colocar uma sobre a outra, direito com direito, e passar uma costura nesta parte. Isso quanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu alfinetei, é só passar a costura e também passar o zigue-zague para o acabamento, caso queiras. Depois de ter passado a costura, ela vai ficar assim. Agora vais virar esta parte da costura para o lado do bolso e vais rematar uma costura por cima. Depois que faz essa parte, ela fica assim. Agora nós vamos pegar a outra parte que está inteira do bolso
E nós vamos posicionar uma por cima da outra do bolso, lado direito com direito. Vamos unir na parte da lateral e também na parte de baixo. Depois de passar a costura no bolso, ficou assim os dois bolsos, lado direito e lado esquerdo. E agora nós vamos unir nesta curva maior. Vamos unir colocando o lado direito com direito e passarás a costura reta na curva. Depois de fechada essa curva maior, agora nós vamos unir nas laterais do calção. Vamos pegar a parte das costas do calção e também a parte da frente. Vamos posicionar um por cima do outro. Quando fores posicionar a parte direito com direito do calção, posiciona bem o bolso e vais segurar a parte do cima do bolso com o alfinete, este daí, e une na lateral. Até que estás na máquina e passa o acabamento. Antes de eu passar na máquina corta e cose, eu testei primeiro para ver os pontos. Ok, malta, passei no acabamento corta e cose e ficou assim, bem bonitinho da parte lateral fechada. Agora vamos fechar nesta parte da curva do calção, na parte de baixo. É só passar uma costura reta e uma corta e cose. Ok, nesta parte eu já passei o acabamento na barra também, para depois, quando fazer a dobra do calção, ele já ficar certinho. Vamos passar agora para a parte da cintura. Vamos pegar dois quadrados que são parte da cintura, passarmos as costuras reta, depois abriremos essas costuras e depois passamos na máquina corta e cose. Primeira coisa, vamos dobrar ao meio e fazer as marcações na ponta para podermos centralizar onde é o meio. Depois dessa parte, a partir desse ponto do meio, marcaremos 1 centímetro para cada lado. Esse 1 centímetro para cada lado, voltamos a dobrar. Aqui eu estou a mostrar o erro que eu cometi, mas pronto. Vais descer apenas 1 centímetro e fazer novamente uma marcação. 2 marcações nesses 1 centímetro que aumentamos para poder fazer o espaço para inserir depois a faixa que vai amarrar na cintura. Com um pedaço do pano e eu vou colocar por cima. Este pano eu vou tentar fazer um círculo bem nesta marcação que eu fiz. Olha aí o círculo, podem ver. E o objetivo é colocar o pano por cima e fazer um círculo. Pressionas direito com direito, depois passas a costura no formato do círculo. Aqui já alfinetada, foi só costurar no formato do círculo. Depois de costurado, cortas o excesso em toda a volta e desvira. Esse foi o resultado depois de costurado. Poderia ser melhor o resultado. Temos o elástico é simples, então tem que costurar na parte da cintura e ele fica assim. Depois vais costurar no calção, colocas por cima e passa a costura em toda a volta, esticando sempre o elástico. E o resultado fica assim. Agora, por última parte, fazemos a barra. Costurar o calção, já está finalizado, só passar a faixa. E agora vamos à blusa. A blusa é muito simples, eu dobrei o meu tecido. Esse tecido tem elasticidade, se eu ainda não havia dito. Depois peguei na minha blusa, coloquei por cima e contornei em toda a volta. Pronto, contornado. Agora para a parte do decote, só tens que tirar a parte do retângulo, do quadrado que eu queria fazer. Então eu marquei o tamanho da alça que eu queria, para depois eu poder ver quanto seria o retângulo do decote, para poder fazer essas marcações. E depois que eu fiz isso, foi só marcar. Seguida foi recortar tudo e passei as costuras nas laterais. A costura que eu passei foi a costura francesa e no ombro eu passei a costura normal e depois passei o zigue-zague para o acabamento. Agora iremos fazer a barra, só temos que dobrar 2 vezes
e passar as costuras. Depois de ter costurado, ficou assim. A barra eu passei 2 costuras para ficar com um detalhe de frente. E depois na parte da cava e do decote, eu passei uma costura, ou seja, dobrei 2 vezes e passei uma costura ficando assim. O acabamento da parte de dentro, a costura francesa, ficou muito gira, por isso eu recomendo usarem costura francesa. E esse foi o resultado do conjunto completo. E nos comentários a sua opinião para saber. Esses são outros vídeos interessantes que podes ver aqui. Obrigada por assistir, beijinho!